Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos fazer aí a leitura do que teremos para esta aula. A nossa aula 38 será revisão e avaliação. Muito bem, então vamos iniciar a nossa revisão. Então, nós vamos revisar aí alguns conteúdos. Vamos, então, iniciar aí com o primeiro exemplo, né, falando sobre potências com expoentes negativos e fracionários. Primeiramente, iremos ver expoente negativo. Qualquer número não nulo, ou seja, não pode ser um número zero, que for elevado a um expoente inteiro negativo, é igual ao inverso desse número elevado ao oposto do expoente. Vejamos, então, alguns exemplos. Temos aqui na letra A, 5 elevado a menos 3. Então, a gente tem uma base igual a 5. O expoente é negativo. Então, o que a gente deve fazer para resolver essa potenciação? A gente precisa inverter a base 5. Se é somente um número inteiro que está aparecendo aí, o 5, logo devemos lembrar que no denominador de todo número tem o número 1, né? E a gente não escreve, mas a gente sabe que tem. Ou seja, a gente vai inverter esse 5 sobre 1 e vai ficar exatamente 1 sobre 5. Então, aqui está a inversão. Quando a gente inverte a base, o expoente que estava negativo se torna positivo. Então, teremos 1 sobre 5 elevado a 3. Calculando aqui, 1 elevado a 3 é 1 vezes 1, que dá 1. Então, porque todo número 1, o número se for 1 elevado a qualquer expoente, sempre vai dar resultado 1. Dividido por 5 elevado a 3, certo? Porque tanto o numerador quanto o denominador são elevados ao expoente. Vai ficar 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar igual a 125, né? Nessa parte do denominador. Então, a resposta é 1 sobre 125. Na letra B, a gente tem aí 1 sobre 2 elevado a menos 2. Então, a base já está aparecendo aqui em forma de fração. 1 sobre 2. Vamos inverter essa base. Então, vai ficar 2 sobre 1. Quando a gente inverte a base, o expoente se torna positivo. Era menos 2, vai se tornar 2. Calculando aqui, 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar 4 na parte de cima. E 1 elevado ao quadrado é o próprio 1, né? Você pode colocar, mas no final ele não vai precisar ser escrito. Então, a resposta é somente 4. Na letra C, temos 2 sobre 3 elevado a menos 4. Então, invertemos a base. Invertemos a base para que esse expoente negativo ele se torne positivo. Então, quando eu inverti a base, agora o 4, que era negativo, se torna aí um expoente positivo. Agora a gente consegue resolver aqui 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Veja que o 3 está sendo multiplicado 4 vezes, justamente aqui o número do expoente. E embaixo, né, 2 elevado a 4. Então, vai multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 também. Fazendo toda essa multiplicação, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, 81 aqui em cima, sobre 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. 16 aqui na parte de baixo. Resolvemos, então, a letra C. Na letra D, nós temos aqui 0,3 como base elevado a menos 3. Então, vamos inverter essa base. Uma opção é a gente
inverter, e a outra opção é a gente transformar essa base numa fração. Mas se você não souber transformar em fração, vamos então inverter a base. Ficaria o 1 no numerador e o 0,3 iria para baixo, né? Porque aqui, né, 0,3 sobre 1, né, seria assim. Invertendo a base, ficaria dessa forma aqui, ó, 1 sobre 0,3. Aí, com isso, o expoente se torna positivo. Calculando, então, aqui, 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar 1, né? E 0,3 elevado a 3 vai ser 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3, né? E aqui o resultado vai ser o 1 em cima. Fazendo essas multiplicações, né, a gente vai ter 0,027, né? Olha só, eu calculei aqui 3 vezes 3 vezes 3, que deu 27, né? E a gente vai ter aqui, ó, 3 casas decimais após a vírgula, né? Justamente porque a gente está multiplicando 0,3 3 vezes. Deixa eu colocar aqui novamente. Então, se você fizer essa conta aqui, 0,3 vezes 0,3 vai dar 0,09. Aí 0,09 vezes 0,3, aí vai dar 0,027. Agora, se você escolher colocar essa base em forma de fração, então a fração de 0,3 é 3 sobre 10, certo? Aí ainda está elevado a menos 3 aqui, né? Porque eu só coloquei a base em forma de fração, eu não inverti nada. Aí sim, a gente inverteria, ia ficar 10 sobre 3. Aí sim, o expoente seria positivo. Aqui é a segunda forma de resolver, tá? Uma segunda forma de resolver. Então, você vai ver aí qual é a melhor forma para você. Então, 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. Sobre 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Então, resolvendo aqui, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Dividido por 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 1000 sobre 27. Então, esse resultado aqui é igual a este de cima, né? Mas esse de cima está dividido por 1000. Né? Se eu pegasse aqui, ó, 1000, dividisse por 1000, ia dar 1, certo? Ia dar 1. Se eu pegasse o 27, também dividisse por 1000, que seria uma forma de simplificar aqui, aí o resultado seria 0,027, o mesmo resultado daqui de cima, ok? Então, mesmo estando aí com números diferentes nesses dois resultados, eles valem a mesma coisa. Você poderia resolver das duas formas. Então, essa é a primeira parte da revisão, né, quando a gente tinha expoentes negativos. Inverter a base e, com isso, o expoente que era negativo, ele vira positivo. Então, você vai literalmente inverter, né? O numerador vai passar a ser denominador, denominador passa a ser numerador. Com isso, o expoente fica positivo. E se você tiver só um número inteiro, né, se você não estiver visualizando numerador e denominador, você já deve saber que o denominador é 1. Aí você coloca o 1 lá, para se ficar mais fácil para você visualizar, aí você inverte, tá bom? Então vamos continuar e agora a gente vai ver quando o expoente é fracionário. Para todo número real, A maior que 0 e M dividindo N, com M e N inteiros e N maior ou igual a 1, temos essa forma aqui de resolver um número A, né? Um número A, que eu sei que ele é maior que 0, né? A condição é aqui maior que 0, elevado a um expoente que é fracionário, M sobre N, né? Esses dois números são números inteiros e esse Nzinho aqui de baixo sempre maior que 1. Como é que a gente vai resolver? Dessa forma aqui, né? Para a gente entender melhor, vamos ver aqui exemplos. A gente tem 3 elevado a 1 sobre 2. O que a gente vai fazer? Você vai colocar aqui um radical e essa base da potenciação,
ela vai virar o próprio radicando, né? O número que está aí dentro do radical. Agora a gente vai verificar cada um desses números aqui da fração, o 1 e o 2. O número 1, que é o numerador, ele vai se tornar aí o expoente. Então vai ficar assim, ó, 3 elevado a 1. E o denominador, ele vai se transformar no índice do radical. Então a gente vai ter 3 elevado a 1 com o índice 2. Ou seja, vamos escrever aqui, né, assim, ó. Eu não preciso escrever 3 elevado a 1 e também não preciso escrever o 2 aqui quando a raiz é quadrada. A gente já entende que essa raiz é quadrada. Então, o resultado, raiz quadrada de 3. Na letra B, temos aqui a base menos 8 e expoente 1 sobre 3. Então, base negativa e um expoente fracionário. Quando a base de um expoente fracionário for negativa, a gente tem que ver se vai existir aquela resposta, né? Vamos verificar aqui, você vai já ver o que eu estou querendo dizer com isso, né? Se vai existir resposta dentro desse conjunto ou não. Então, você coloca o radical e a base da potenciação menos 8, ela passa a ser aí o radicando. Então, vejam que eu tenho um número negativo dentro de um radical. Agora, esse 1 aqui, ele vira o expoente, né? O numerador vira expoente, o denominador vira índice. Então, eu tenho assim, ó, raiz cúbica, né? Vou escrever aqui. A raiz cúbica de menos 8. E aí, eu tenho resposta para essa radiciação, né? Por quê? Mesmo que o 8 aqui seja negativo, como o índice da raiz é um número ímpar, eu posso ter resposta para essa radiciação. E a resposta vai ser exatamente menos 2. Né? Por quê? Se eu multiplicar menos 2, multiplicar aqui, ó, por menos 2, né, 3 vezes, eu vou obter o resultado menos 8. Que é exatamente esse que está aqui dentro, certo? Então, para a base ser negativa, para a base negativa existir, esse índice aqui tem que ser um índice ímpar, né? Se for par, não vai existir resultado dentro dos números reais. É o que a gente vai ver aqui na letra C. Olha só, eu vou ter aqui o radical, o menos 8 dentro, esse 1 aqui no expoente, e esse 2 aqui no índice. Ou seja, isso daqui virou uma raiz quadrada de menos 8. E eu não tenho resposta aqui para isso, né? Por quê? Eu não vou conseguir multiplicar um número por ele mesmo, né? Eu não vou conseguir achar aqui, ó, nenhum número multiplicando por ele mesmo que dê um resultado negativo, como ele está pedindo aqui. Não vou conseguir isso, né? Porque quando a gente multiplica dois números negativos, né, menos multiplicando um menos, o resultado sempre vai ser positivo. Então, essa radiciação aqui, que está negativa e o índice é par, é 2, não vai existir, certo? Então, deixa eu só apagar aqui, né? Raiz quadrada de menos 8, vou colocar aqui, ó, um ao contrário, né? De não existe nos números reais, né? Vai existir em outros números, mas dentro do conjunto dos números reais não vai existir, certo? Continuando, nós vamos rever aí potências quando o expoente é negativo e a gente tem algumas propriedades que a gente precisa aplicar para resolver determinadas questões aí que envolvem essa potência, né? E uma operação, né? No caso aqui da letra A gente tem 7 elevado a 11 vezes 7 elevado a menos 8. Então, agora eu já tenho aqui uma potenciação multiplicando outra potenciação. E a gente tem aí uma regra, né? Que quando a gente tem a multiplicação,
tem a mesma base, quem é a base? 7. E aqui, 7 também. Tem a mesma base, então é só repetir a base. E aí, o que a gente vai fazer com os expoentes? Quando é multiplicação, a gente soma os expoentes. Então, eu vou somar aqui 11 mais o outro expoente, que é menos 8. Ou seja, aqui vai ficar 7. 11 mais menos 8 é 11 menos 8. Tá? E 11 menos 8 vai dar 3. Então, 7 elevado a 3 é o resultado aqui dessa multiplicação. Na letra B, também temos aqui uma potenciação, mas agora está dividindo outra potenciação. Como elas têm a mesma base, você repete a base. Agora é uma divisão. Então, na divisão, a gente vai subtrair os expoentes. Então, vai ficar 4 menos 5. 2 elevado a 4 menos 5 vai ser 2 elevado a menos 1, certo? Se você... aqui eu só estou aplicando, tá bom? A regra, porque aqui diz, escreva cada uma das seguintes expressões na forma de uma só potência. Então, estou transformando aqui duas potências que estão se multiplicando e aqui se dividindo em uma só, como está pedindo aí na questão. Na letra C, 2 elevado a menos 1 elevado a menos 3. Então, a regra nos diz que a gente tem que repetir a base, né, e multiplicar os expoentes, porque eu tenho uma potência e uma outra potência, né, que a gente chama de potência de potência, que é potência multiplicando potência. Então, vamos repetir a base, que é 2, e multiplicar esses expoentes. Então, eu vou ter menos 1 vezes menos 3. Olha só. Então, repete a base e quanto que é esse resultado aqui? Menos 1 vezes menos 3. Vai ser 3. Né? E o 3 vai ser positivo, porque menos do menos 1 multiplicando o menos do menos 3. Então, quando a gente multiplica menos com menos, o resultado é positivo. Então, o resultado daqui é 2 elevado a 3, certo? Muito bem. Então, nessa primeira parte, a gente viu potenciações com expoentes negativos, expoentes fracionários, e depois, quando a gente tem uma multiplicação entre potências de bases iguais, quando a gente tem uma divisão entre potências de bases iguais, e quando a gente tem uma potência de uma potência, ou seja, uma potência multiplicando uma potência. Sendo multiplicada por uma potência, aliás, tá bom? E agora, então, a gente vai continuar e vamos rever aí as relações métricas. Relações métricas no triângulo retângulo. Temos aí 4 relações métricas que podemos ter dentro de um triângulo retângulo. Lembrando, né, que o triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo aqui de 90 graus, que a gente chama de ângulo reto, né? Por isso que é triângulo retângulo. Então, a gente tem que lembrar também que o maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa. Normalmente a gente chama de A. Os outros 2 lados são os catetos, que a gente chama de B e C. Esses 2 lados são justamente aí a junção para o ângulo reto, certo? Além disso, a gente tem mais um elemento no triângulo retângulo, que é a altura. A altura eu traço aqui do ângulo reto até chegar na hipotenusa, né? Não vou traçar a altura assim, não. Tenho que começar aqui no ângulo reto e chegar na hipotenusa. Com isso, a gente vai ter aqui a hipotenusa sendo dividida nessas 2 partes, pela altura. Né? Vou colocar até de outra cor aqui, vou colocar um amarelo. Então, essas 2 partes, elas recebem nomes, né? São as projeções dos catetos. Então, o cateto C aqui está projetado aqui e o cateto B está sendo projetado nessa outra partezinha. E aí a gente chama de M e N, né? Essas outras partes. Todas essas letrinhas aí, elas formam aqui essas relações, né? E o que diz cada relação? Essa relação aqui, e essa outra aqui, que começa falando dos catetos, olha só, diz assim, né? Quando eu tenho cateto
qualquer um dos dois, B ou C, elevado ao quadrado, é a mesma medida da multiplicação entre a hipotenusa, olha só, a letrinha A, hipotenusa, pela sua projeção. Então, se eu pegar a hipotenusa toda, pega a hipotenusa, aí multiplica pela projeção, vai ser o mesmo resultado desse cateto aqui elevado ao quadrado, né? Então, basicamente é isso que diz essas duas relações. A outra relação que a gente viu aqui é em relação à altura. A altura ao quadrado é igual a m vezes n, ou seja, a altura ao quadrado vai ter a mesma medida que a multiplicação das projeções, né? E, por último, a gente viu essa aqui também, ó, A vezes H, ou seja, a medida da hipotenusa vezes a medida da altura, tem o mesmo resultado quando são multiplicados aí que a multiplicação entre B e C, que são os dois catetos, certo? Então, vamos ver aqui um exemplo, olha só. Em um triângulo retângulo, um cateto mede 15 centímetros e a projeção desse cateto sobre a hipotenusa mede 10 centímetros. Nessas condições, determine a medida da hipotenusa, do outro cateto e da altura relativa à hipotenusa. Então, o que a gente tem? Desenhando aqui para visualizar essas medidas, a gente está aqui, ó, o triângulo retângulo. Aí ele está dizendo que um cateto mede 15. Né? Eu posso colocar em qualquer um dos catetos. E a projeção desse cateto mede 10 centímetros. Ou seja, a projeção desse cateto vai ser uma parte dessa hipotenusa aqui, né? A projeção do cateto, ó, vai medir 10 centímetros, né? Eu vou dividir logo aqui esse triângulo na altura, ó, que é a altura. Aí ele pede justamente, ó, a medida da hipotenusa, ou seja, ele quer essa medida toda, a gente só conhece uma parte dela. Ele quer a medida desse outro cateto aqui e ele quer a medida dessa altura, né? Então, para começar, a gente vai utilizar a fórmula que tem dizendo que um cateto elevado ao quadrado é igual à sua projeção pela hipotenusa, né? Então, eu tenho o cateto 15 ao quadrado igual a projeção é 10 e a hipotenusa eu não sei, é o que eu quero descobrir na letra A. Então, 15 ao quadrado dá 225. 225 vai ser igual a 10A, ou seja, esse A, que é a hipotenusa, é o 225 dividido por 10. Então, o A é 22,5 centímetros. Já achamos a medida do A, 22,5 centímetros. Agora, ele pede a altura do outro cateto, né, desse cateto aqui. Ora, se a gente tem a medida de um cateto, tem a medida da hipotenusa e ele quer o outro cateto, a gente pode utilizar teorema de Pitágoras, né? Então, o teorema de Pitágoras, a gente vai utilizar, olha só. O que diz o teorema? Que se eu pegar a hipotenusa elevar ao quadrado, vai ter a mesma medida que a soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa eu já encontrei, né? 22,5. Então, 22,5 ao quadrado. O cateto, eu tenho um que dá 15 ao quadrado. O outro eu não sei, então c ao quadrado. Aí, 22,5 ao quadrado vai ser 22,5 vezes 22,5, que dá 506,25. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que dá 225, mais o c ao quadrado. Aí eu vou diminuir aqui, né, esse 225 de 506. Então, vou logo colocar o resultado. 506,25 menos 225 vai dar 281,25. Isso vai ser a medida de um cateto ao quadrado. Só que eu não quero o cateto ao quadrado, eu quero somente o cateto, né? Então, eu vou pegar esse 281,25 e vou tirar a raiz. Né? Então, 281,25, tirando a raiz quadrada,
vai dar 16,77. Então, olha só, a medida do meu C é 16,77. E por último, ele pede a altura, né? A altura, a gente pode utilizar a fórmula da multiplicação das projeções. Então, eu já tenho aí as projeções, que são exatamente 10, e a outra projeção vai ser a diferença aqui da hipotenusa por esta projeção, que vai ser 12,5. Né? Então, se eu fizer aqui essa multiplicação, eu vou ter 10 vezes 12,5, que é 125. Então, a altura vai ser essa raiz quadrada de 125, que dá 11,2 aproximadamente, certo? Assim a gente calcula aí essas 3 medidas pedidas na questão. Revisamos, então, alguns conteúdos que vimos durante esta unidade, né? Eu aguardo todos vocês numa próxima aula.